Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 3. Salmo de número 3, Salmo de Davi. E nós vamos ler juntos. Já tem um pessoal viajando, outros arrumando mala, né? Então, vamos que vamos. Salmo 3, Davi começa fugindo aqui de Absalão, é esse o contexto. Então Davi deixa assim registrado para nós: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo, Senhor, ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes do ímpio. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Davi, colocado diante de uma situação difícil, delicada, complicada, perseguido, ele diz que ele coloca a esperança, expectativa e confiança dele no Senhor. Ele chama o Senhor de seu escudo protetor. Ele diz que é o Senhor que é a glória que exalta sobre a sua cabeça. E no final ele termina com uma declaração contundente: a salvação vem do Senhor. Salvação não vem de resolver meu problema com Absalão, em outras palavras, não vem em as coisas ficarem do jeito que eu gostaria que ficassem. A salvação vem do Senhor. Em meio a dias difíceis e complicados, ele diz assim: eu deito e pego no sono, porque eu confio no Senhor. Ele é meu escudo e minha proteção. Que o Senhor nos convide e que você coloque a sua confiança no Deus Altíssimo. Há algo te tirando o sono? Então é hora de apresentar ao Senhor aqui e entender que Ele é o seu escudo protetor e que no nome do Deus Altíssimo Ele há de te conduzir. O Senhor é a sua salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos convida a colocar o nosso coração, nossa mente, nossas expectativas diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo e podemos confiar e descansar no Senhor. Nós colocamos esse tempo de oração diante de Ti, pedindo que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, meus irmãos, nessa hora. Vamos adorar o Senhor, vamos louvá-lo. Confessamos a Ti, Senhor, que precisamos do Senhor. Aleluia. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor,
misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Precisamos de Ti, Senhor. Vem sobre a nossa vida, Senhor. Vem com grande perdão, Senhor. Precisamos do Senhor constantemente na nossa vida, Senhor. Clamamos a Ti. De Ti vem a nossa salvação. Glorificado seja, engrandecido seja o Senhor nosso Deus. Que Deus maravilhoso temos ao nosso lado. Queremos engrandecer Teu santo nome. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Grande é o nosso Deus, aleluia. Você pode dizer isso com convicção, meu irmão? Grande é o Senhor nosso Deus. Grande em misericórdia, grande em perdão, grande em poder, grande em salvação, grande em generosidade e amor. Grande é o Senhor nosso Deus que vem em nosso favor. Clamemos a Ele, a tempo e fora de tempo, invoquemos o seu santo nome. Aleluia. Seja louvado, Senhor. Seja louvado através das nossas vidas, através das nossas canções, sim, mas através da nossa vida e do nosso proceder, diariamente, Senhor Deus. Seja conosco nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Pode se sentar. Amém. As crianças podem descer até 9 anos. Até 9 anos. Quem precisar descer com mais de 9 anos pode também, mas só se precisar. Tá bom? Sejam bem-vindos, meus irmãos. Que bom estarmos juntos, que bom ter vocês aqui. Nós temos a grata possibilidade, oportunidade de celebrar ao Senhor. E eu quero dar oportunidade para aquele que quer compartilhar algo, que quer trazer para a gente aí algo que o Senhor tem feito, que use esse momento para isso, para testemunhar e trazer para nós. Se tiver alguém, está disponível aqui para a gente compartilhar um com o outro e celebrar Jesus. O microfone está aqui. Se não tem ninguém, eu? Tem alguém. Só contar um livramento que a gente teve essa semana, com um grau de responsabilidade meu e da Débora. Um achou que o outro tinha guardado o carro, o outro achou que um tinha guardado o carro ficou para fora um dia desses, com a chave dentro, com a carteira dentro, com tudo que tinha. Só faltou uma placa assim, me leve no Corsa, assim. Mas graças a Deus, quando a gente acordou no outro dia, estava tudo bem. Graças a Deus, o Senhor guardou. E ali até me identifiquei, né? Em paz me deito, e realmente a gente estava deitado tranquilo e o Senhor guardou mesmo, né? Só contar esse livramento. Amém. Glória a Deus. Senão, o que seria dos nossos jovens sem a carona do Adão, né? Para onde, como é que a gente ia fazer desse jeito? Hã? Deus é bom. Vamos orar para o Senhor abençoar a memória desse povo, né? Eu não vou dizer nada, porque... Amém. Mais alguém, meus irmãos? Não? Então fecha os teus olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos livrado. Esses são livramentos que a gente viu, Senhor. Mas a gente sabe que o Senhor nos livrou de tantas coisas que a gente não percebeu, que a gente não viu. Obrigado, Senhor, porque a gente pode deitar, colocar o nosso coração diante do Senhor e saber que o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor livrou Adão, Ismael. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a gente só tem motivos para celebrar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar de um tema, eu estou aqui ainda no intuito, na intenção de olhar para a vida de Davi nas quartas-feiras. E hoje a gente chega no capítulo 17. É um capítulo longo, então se você puder deixar sua Bíblia aberta, no capítulo 17. E o tema de hoje é peculiar. A batalha é do Senhor. Sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu quero, à medida que nós formos caminhando pelo texto, nós vamos ler todo ele. 1 Samuel 17 é
a história da batalha épica entre Davi e Golias. Mas eu quero te convidar a abrir comigo versículo 44 do capítulo 17. Desculpa, versículo 45 do capítulo 17. Basicamente, esse aqui é o trecho-chave desse capítulo. Se nós fôssemos resumir a ideia-chave do capítulo, ela está nesse trecho que nós vamos ler agora. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Esse é o trecho que resume, ou o versículo-chave desse capítulo. Mas nós precisamos ler esse capítulo à sombra de um outro versículo, também em 1 Samuel, no capítulo 16, o versículo 7. Quando o Senhor vai ungir Davi, ele diz algo muito interessante sobre aquele que seria ungido. Ele diz o seguinte, no versículo 7, o Senhor disse a Samuel: não olhem para a aparência, nem para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós precisamos olhar esse texto, nós precisamos olhar a batalha do Vale de Elá, a batalha entre Davi e Golias, à luz dessa afirmação de Deus para Samuel. Ele está dizendo que a tendência natural de cada um de nós é, em qualquer circunstância, primeiramente, atentar para as coisas que são aparentes. Primeiramente, atentar para aquilo que está diante de nós. Eu não sei se você já viu as Crônicas de Nárnia, o filme chamado A Volta do Peregrino da Alvorada. É o terceiro filme que eles fizeram da crônica. Tem uma cena muito interessante, eles chegam numa ilha e eles começam a ver pegadas gigantes assim, pegadas muito grandes. Essas pegadas vão aparecendo. Essas pegadas são feitas pelos tontópodes, que eram seres com um pé só. Era tipo o Saci de Nárnia, vamos dizer assim. Só que as pegadas eram grandes, então a ideia que passava é que aqueles seres, eles eram gigantes. E em um determinado momento, que eu não me lembro como, eles descobrem quem eles são. Eles, na verdade, são anões que usam uma, abre aspas, prótese de um pé gigante para afugentar as pessoas e as pessoas acharem que iriam se deparar com gigantes. O que nós temos aqui no capítulo 17 é basicamente uma guerra de aparências. A gente tem aqui no capítulo 17, entre Davi e Golias, uma história onde os olhos voltam-se primeiro para aquilo que é aparente e que é visível. Nós temos aqui um cenário aparentemente comum de batalha. Nós temos aqui um inimigo aparentemente invencível. Esses são os tópicos que nós vamos dizer aqui hoje à noite. Então, a gente está sendo convidado a olhar a história de Davi e Golias hoje por uma outra perspectiva, ou talvez por uma perspectiva que você já ouviu e você vai relembrar. É muito difícil para a gente abordar essa história, porque eu tenho certeza que você já ouviu várias e boas pregações sobre essa passagem, que falam sobre como lidar com os gigantes, como fazer quando os gigantes aparecem na nossa vida. Mas essa batalha, ela é muito além do que isso. Então a minha proposta nessa noite é a gente tentar olhar um pouquinho além da aparência, né? Um pouquinho além daquilo que a gente está acostumado a ver nessa história, e ver para onde essa história realmente está nos apontando, para onde ela realmente está nos dirigindo, quando a gente olha para Davi e Golias. A primeira aparência que nós vamos ver aqui é um cenário aparentemente comum de uma batalha. Se você olhar os versículos do 1 ao 3, ele vai descrever o cenário para a gente.
Vamos ler juntos. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, e em Efes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro, ficando o vale no meio deles. Essa batalha se trava numa divisa territorial. Aliás, os filisteus já tinham invadido um pouco do território de Israel. Eles já começaram a entrar no território onde dava acesso ali a umas milhas de Belém. Então eles estão entrando ali nesse território. Eles já passaram do limite territorial deles. Aqui vai dizer para a gente que eles estão num vale, e de um lado da montanha os filisteus, do outro lado da montanha os israelitas, e no meio um vale onde na época da chuva ele enchia e ele se transformava ali num leito de rio. Mas essa batalha, aparentemente, aqui, ela é uma batalha normal e ordinária, no sentido de ser tranquilo aos olhos de Saul. O que Saul não está vendo aqui além da aparência? A primeira coisa, é a primeira batalha que Saul lida depois que o Espírito Santo de Deus se retirou dele. Saul não tinha enfrentado nenhuma guerra, nenhuma batalha, nenhuma circunstância como rei, sem o Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que é interessante é que era ordinário porque eles já tinham vencido os filisteus pouco tempo antes. Se você voltar ali no capítulo 14, vai contar a história de Jonatas vencendo os filisteus, de como Jonatas derrota os filisteus e como os filisteus fogem. Só para você se situar, eu vou ler aqui o finalzinho no capítulo 14, versículo 46 e 47, diz assim: E Saul deixou de perseguir os filisteus, e esses, os filisteus, voltaram para sua terra. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, contra Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá, contra os filisteus, para onde quer que se voltava, era vitorioso. Até então, toda a batalha de Saul, ele era vitorioso. Mas é a primeira vez que ele vai enfrentar uma batalha sem o Espírito Santo de Deus. É a primeira vez que ele está enfrentando algo de uma forma diferente. E mais, é a primeira vez que ele está enfrentando agora, ele está indo para uma batalha, pensando que vai ser mais uma batalha normal, mais uma batalha que ele já sabe lutar, que ele já conhece lutar. A gente tem aqui um cenário aparentemente comum da batalha, aparentemente tranquilo, entre aspas, né, levando-se em consideração que é uma guerra. Nós temos aqui um cenário comum. Agora, o escritor de 1 Samuel passa a mostrar para a gente um inimigo que é aparentemente invencível. Veja, a partir do versículo 4, a gente vê uma mudança no cenário. A gente vê que eles estão ali, então no momento de declarar guerra, provavelmente o que Saul esperava que viesse à frente, que declarasse guerra e que os exércitos então se enfrentassem de alguma maneira, mas ele é surpreendido. Aqui o escritor de Samuel nos apresenta Golias. Veja verso 4, nós vamos ler do 4 ao 10 ali. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Então a primeira coisa que ele mostra, um homem mais alto do que toda a média daquele povo. Você vai lembrar, em 1 Samuel capítulo 8, vai dizer que Saul era mais alto do que todos do povo de Israel. Quando ele ficava do lado do povo de Israel, ele passava o tronco praticamente na frente, né, para cima do povo de Israel. Aqui vai dizer que que Golias era extremamente alto. Nós estamos falando aqui entre 2,50 metros a 2,90 metros de altura. É um homem gigante, é um homem alto para os padrões daquele lugar, daquela época, e para os nossos padrões ainda hoje. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver pessoas que têm mais de 1,90 m, eu já tive do lado de alguns jogadores de basquete, você olha, o cara tem 2,07 m,
parece que não acaba mais, é gente que você não sabe como é que o sujeito consegue se equilibrar, né, daquele tamanho todo lá. E aqui nós estamos falando de um homem de 2,50 metros, então é um homem muito alto. Outra coisa, é um homem que está fortemente armado. Versículo 5, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Era como se fosse uma túnica que era cheia de pedaços formando escamas, e essa túnica cobria todo o corpo dele, mais ou menos até a altura do joelho. Era algo revolucionário para a época. Nós não tínhamos aqui armas ainda, a época do bronze ainda estava iniciando, em Israel era escasso. Tanto que a gente vai ver aqui que Davi vai usar a espada, né, ou Saul fala para ele usar a espada dele, e a gente vê que era uma época complicada nas armas. Mas aqui está um homem que, além de o capacete de bronze, tem uma couraça de escamas de bronze, traz a caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. Então ele está armado, mas não é só isso. Vai dizer que ele está com uma lança, e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Olha só, além de todo o tamanho, além de toda a força, porque ele tinha que carregar todo esse material, toda essa tralha de guerra, vai dizer que as armas dele eram, só a ponta da arma dele pesava 7 quilos. Então, nós estamos vendo aqui um homem, para os padrões, fortemente armado, um homem praticamente como uma máquina de morte, uma máquina de guerra que é descrita ali. Mais do que isso, a gente vai ver que é um homem intimidador. Olha o versículo 8. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram a formar linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês e um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Veja bem, ele não apenas é grande, não apenas está fortemente armado, mas ele é intimidador. Ele não vai chamar para uma guerra normal. Ele vai fazer o seguinte: traga um mediador. Veja bem, essa palavra é muito importante. A palavra homem aqui no hebraico, no original, ela é a mesma palavra usada para intermediário, para mediador. Então o que Golias está dizendo é: traga-me um mediador entre o seu povo e eu. E nós vamos lutar. Eu sou o mediador dos filisteus, você traz um mediador do seu povo. Quem perder, serve o outro. Quem perder, o outro vai se tornar servo dele. É claro que ele está completamente seguro de si. É claro que ele está completamente ansioso por gerar e por desestabilizar esse povo. Irmãos, gigantes são assim. Na nossa vida, gigantes são dessas maneiras. Eles aparentemente são muito mais fortes que a gente. Eles aparentemente são muito intimidadores. Eles aparentemente provocam circunstâncias, situações de preocupação, de medo, de ansiedade. É assim que funciona. É assim que eles são. É assim que eles fazem. Eles questionam quem nós somos e quem nosso Deus é. A pergunta que o filisteu está fazendo aqui é: quem é o Deus de vocês? Aonde está a confiança de vocês? Nós temos que entender que guerras nessa época, e principalmente dessa maneira, entre outras coisas, era entre a divindade dos filisteus e a divindade dos israelitas. Era isso que estava em jogo. O que ele está dizendo aqui é: em quem vocês confiam? Vocês não são servos de Saul? E a lógica era que Saul viesse e lutasse contra ele. Porque aqui, esse trecho é cheio de bom humor, vamos dizer assim, e de contrastes. Nós temos o homem mais alto de Israel fugindo da batalha contra o homem mais alto dos filisteus. Saul tem medo.
E aqui é a nossa terceira aparência. Nós temos um pequeno homem aparentemente grande. Esse capítulo é cheio de contraste. Há um homem grande dos filisteus e há o homem grande dos israelitas, e esse grande israelita tem medo. Olha o versículo 11, ele vai dizer para a gente: quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Nós temos um homem grande, um homem vitorioso, um homem forte, um homem capaz, mas que sem o Espírito Santo de Deus está entregue a si mesmo, está entregue aos seus temores, está entregue à sua fragilidade, aos seus medos. A gente, olhando para a história de Saul, a gente vai ver que Saul, ele tinha um problema de estima muito grande, ele tinha um problema de aceitação sobre quem ele era muito grande. O Saul perde o reino é passado dele a partir do momento que ele teme mais aos seus guerreiros e ele quer agradar mais as pessoas à sua volta do que teme ao Senhor. Ele preocupa com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Diante dele há um desafio real, que ele vai ser exposto, e que vai expor talvez a sua fraqueza e o seu medo. Há um homem um homem grande, aparentemente pequeno. A gente vê que Saul tem uma perspectiva que não vai muito... não vai muito além daquilo que ele consegue ver. Saul é um homem aparentemente ungido, mas sem unção alguma. Ele era um homem só de aparência e nada mais. Irmãos, a gente consegue alimentar a aparência, principalmente no mundo religioso. A gente consegue alimentar e fomentar nas pessoas ideias sobre a nossa espiritualidade. A gente espiritualiza coisas simples demais do nosso dia a dia, achando que isso nos tornará mais crente do que os outros, mas na verdade isso só é uma desculpa para que a gente faça o que a gente quer, como a gente quer, da forma que a gente quer, culpando a Deus ainda por tudo isso. Se o Senhor assim o permitir, farei. Isso é a melhor forma de dizer: não quero te dizer não. Não quero. Se não der certo, eu digo: o Senhor não permitiu. Concordam comigo? Eu lembro que na Jocum, às vezes, eu conversava com umas pessoas e eles começavam a conversa assim: Gu, Deus falou comigo isso, isso e isso. Aí eu parava e falava assim: e o que você quer que eu faça? Não, eu quero ver o que você acha. Rapaz, Deus já falou com você, a minha opinião é a que menos importa nessa equação. Mas, pelos frutos, nós vamos conhecer o que Deus falou. Concordam comigo? Nós podemos alimentar, e nós, no mundo cristão, no mundo evangélico de hoje em dia, nós estamos muito mais preocupados com a aparência do que com qualquer outra coisa. Porém, 2 pontos, um em cima, outro embaixo. Gigantes expõem quem nós somos. É no dia da adversidade que quem você é, aparece. É no dia que alguns gigantes se colocam, e às vezes você vai pensar: mas gigantes são só adversidades, Gustavo? Não. O dia da bonança, o dia da fartura, o dia de ter muito, o dia que você tem poder, porque isso podem ser gigantes, que você cultiva e deseja. E quando eles vêm, eles te controlam. Então a gente está vendo aqui um homem aparentemente grande, mas sem a unção do Senhor, longe do Senhor. E a partir do versículo 12 ao versículo 25, Davi é introduzido de novo na história. No capítulo 16, nós vimos Davi sendo ungido e introduzido no palácio de Saul, como alguém que tocava a lira para que o espírito mau se retirasse de Saul. Agora a gente vai ver uma nova introdução sobre Davi, sobre seu pai, e a gente vai ver algumas coisas dele aqui que o escritor vai nos deixar claro. A partir do versículo 12, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens, por isso não foi à guerra. Não está no texto, só estou te explicando. Não foi à guerra. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que
que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Se você voltar depois do capítulo 16, você vai ver que são os mesmos 3 que vão sendo passados frente a frente por Samuel e vão sendo rejeitados por Deus e dizendo, não é esse, não é esse, não é esse. Abinadab é o primeiro que acontece isso. Eliabe, que era o primogênito, desculpa, é o primeiro que acontece isso. Versículo 14. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram a Saul. Porém, Davi ia e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Então aqui, por que está querendo dizer para a gente? É a justificativa por que Davi não foi para a guerra. Porque ele não tinha idade para ir para a guerra. Ir à guerra, alistar-se, deveria ser acima dos 20 anos. Então nós estamos com Davi aqui, numa idade menos do que 20 anos. Ele era ungido rei do Senhor ali. Então ele não vai para a guerra exatamente por isso. E é interessante que na história de Davi nós vamos ver um outro registro explicando por que ele não foi para a guerra, que é quando ele se envolve com Batseba. Vai dizer que ele já está tranquilo demais para ir para a guerra. São nessas duas momentos da história de Davi que você vai encontrar esses registros e essa explicação. Então, aqui a gente vê a introdução de Davi. Versículo 18. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. E Jessé disse a Davi, filho, peço que leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leva isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, aqui você vai ver que Jessé era mineiro, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga a prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então, aparentemente, Davi estava se revezando entre o palácio e o cuidado das ovelhas do seu pai, o serviço com seu pai. Por não ter ido para a guerra, provavelmente tinha voltado para a casa do seu pai. Capítulo 16 vai dizer que ele ficou ali no salão, no reino, né, de Saul. E aí a gente vai ver que o pai pede para que ele vá. E aqui tem um detalhe no versículo 16. O autor de Samuel coloca para a gente que por 40 dias era repetido 2 vezes por dia a afronta. Então nós estamos sendo colocados num cenário. Davi está sendo introduzido. Versículo 22. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do... 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu. Como Jessé lhe havia ordenado, chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi chega no momento do dia onde eles se enfileiravam e ficavam ali naquele movimento de guerra. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinham subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo, e diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. E então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Vamos parar aqui um pouquinho. A gente vê que Davi está chegando, Davi vê todo o movimento, Davi se encontra com seus irmãos, ele está ali perguntando para os irmãos o que está acontecendo, ele vê as coisas acontecendo. Diante de nós temos um grande homem aparentemente pequeno. Davi, ao contrário de Saul, que é um grande homem, um pequeno homem aparentemente grande, Davi é um grande homem aparentemente pequeno, ele é menor do que Saul, ele é menor do que Golias, ele tem uma estatura mediana para o seu lugar e para o seu tempo e para a sua época, mas ele está ali, ele começa a olhar e a ouvir o que está acontecendo, e a gente percebe que Davi tem uma
perspectiva do que está acontecendo, além da aparência. É o primeiro registro que a gente vê que está entendendo a natureza da batalha. Ele vai dizer, o rei falou o quê? O que ele vai dar para quem matar esse sujeito? E aí eles falam que o que o rei vai dar, uma proposta de riqueza. Saul está tão desesperado que o fato de isentar de impostos é colocar essa pessoa mais ou menos na mesma linha, no mesmo nível dele, no mesmo nível do rei. É como ele decretar que esse homem agora vai ser um príncipe em Israel. Tamanho é o desespero de Saul. E mesmo assim, ninguém se apresentou. Ninguém foi. E aí Davi mostra a perspectiva dele. Ele fala, quem que é esse cara? Gente, vocês estão vendo o que ele está fazendo? Vocês estão vendo a quem ele está enfrentando? Ou afrontando? O problema dele é afrontar o Senhor. E o versículo vai dizer, quem é esse incircunciso? Quem que é esse cara? Quem que é esse para dizer tais coisas, tais afrontas contra o exército do Deus vivo, contra o próprio Senhor? E aqui a gente começa a ver que a gente consegue ter uma perspectiva além das coisas aparentes, pela condução do Espírito Santo. Um outro contraste que aparece aqui, Saul não tem o Espírito, Davi é ungido do Espírito Santo. E ele começa a ver as coisas pela perspectiva correta. Veja bem como é interessante isso aqui. É tão sério, ele consegue ver isso, que ele consegue discernir que briga comprar, que briga que ele vai entrar, que briga que vale a pena gastar a energia dele. Vamos continuar lendo, versículo 27. O povo lhe respondeu as mesmas palavras, dizendo, é isso que será dado ao homem que o matar. Olha o versículo 28 agora. Eliabe, aquele que foi rejeitado quando foi para ser ungido, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, e ele ficou irado com Davi e disse, olha o que ele começa a dizer, por que você veio para cá? É a primeira questão. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele começa a humilhar Davi. Talvez ele se sentiu mal por ouvir o que Davi falou, a perspectiva de Davi, quem é que não faz nada? E ele é um dos que fugia todos os dias. E ele vem para Davi e ele quer comprar briga com Davi. Ele vai dizer, quem é você para estar falando isso aqui? Quem que você acha que você é? Quem que você acha que você é melhor do que todos nós? Por que você acha que você tem direito de falar isso com a gente? E aí ele fala assim, e aquelas ovelhinhas que você cuida lá na casa do seu pai? Nós estamos vendo aqui um tom pejorativo. Ele quer arrumar briga com Davi. E por fim ele vai julgar as motivações de Davi. Olha só, sei que você é presunçoso e mau. Veja, isso é o que Eliabe diz sobre Davi. O que Deus falou sobre Davi quando a gente começou a ler aqui? Eu vejo o coração. Talvez Eliabe está motivado por uma série de circunstâncias, mas o que nós vemos aqui é um homem provocando guerra. Você veio aqui só para ver a batalha. Mas Davi discerne, o reverendo Hernandes disse que foi aqui que Davi ganhou a guerra, porque ele entendeu que a luta dele não é contra carne nem sangue. Ele entendeu isso aqui. Irmãos, quantas vezes a gente não discerne as lutas a lutar e estamos brigando contra a causa errada, contra o gigante errado, estamos brigando um com o outro, estamos brigando com o irmão, estamos brigando com o marido, estamos brigando com o filho, estamos nos machucando na briga, irmãos com irmãos. O Davi foi levar provisão para os irmãos, ao encontrar os irmãos, encontrou briga, e ele decide não brigar. E eu creio que é pelo Espírito que a gente consegue fazer isso. É assim que a gente consegue fazer isso. Davi, aqui diante de nós, não revida. Ele simplesmente continua. Davi responde, o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. E então, Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Davi não ficou ali discutindo com eles, não foram discutir a relação de irmãos que eles tinham lá atrás, os problemas, os esquemas, as encrencas, as questões. Não, Davi simplesmente entendeu que
tinha algo errado e ele precisava focar no que estava errado. Ele precisava brigar com quem precisava ser brigado naquela hora. E não era Eliabe. O problema de Davi não era Eliabe. O nosso problema muitas vezes não são pessoas. Muitas vezes o nosso problema somos nós mesmos. Porque motivado pelo gigante do orgulho, transferimos para o outro a culpa que deveria ser confessada diante da cruz. Motivado pelo gigante da avareza, motivado pelo gigante da vã imaginação e do julgamento, a gente vai comprando a guerra errada ou o lugar errado. E a gente vai ver esse contraste cada vez mais acontecendo. É o Davi ungido, em contraste com Saul, o desungido, e com Eliabe, o rejeitado. Aqui, o escritor deixa muito claro para a gente essas três pessoas. Enquanto um tem medo, o outro é hostil aos seus irmãos. Enquanto um foge, o outro ataca os seus irmãos. Então é interessante a gente olhar para isso aqui. E aí Davi continua dizendo: alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra esse filisteu. Davi discerniu a guerra dele é com o filisteu. Então não fique mais desanimado. Eu vou lutar. E eu vou levar à frente aqui. E Davi passa agora, então, justificar. É interessante isso, ninguém foi. A partir do momento que o primeiro vai, parece que todo mundo levanta resistência. Parece que ninguém quer fazer as coisas. É tudo muito difícil. Basta alguém chegar e falar que vai começar a fazer, levanta resistência. Todo mundo tem uma pitaco, todo mundo tem uma coisa para dizer. O Davi agora tem que provar por que ele é capaz de enfrentar a esse gigante. Então a gente vai ver aqui agora grandes batalhas, aparentemente pequenas, narradas por Davi. Olha só, Saul não vê quem é Davi, porque Saul está olhando pela aparência. Versículo 33, porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu, lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Meu filho, você nasceu, esse homem já estava matando gente no campo de batalha, você não pode ir. Olha a resposta de Davi. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando via um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão contra o urso. E este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Sabe o que Davi está fazendo? Ele está alinhando a perspectiva dele da forma correta. Ele está lembrando daquilo que Deus já fez na vida dele. É tão interessante como a gente se esquece às vezes de como Deus agiu conosco, de como Deus nos livrou, de como Deus nos capacitou, de como Deus fez. Davi relata batalhas que ninguém viu, que ninguém sabe, que aparentemente poderiam soar como treinamento. Talvez o Saul poderia dizer: meu filho, mas um leão é diferente de um homem treinado para a guerra. Meu filho, um urso é diferente de um homem treinado para a guerra. Mas olha o final do que Davi fala. Ele vai dizer o seguinte: eu vou enfrentar, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Veja, você não vai ver na conversa de Davi e de Saul, ele perguntando do dote, ele perguntando da recompensa. Nós começamos a ver aqui que Davi está preocupado com a glória de Deus. Davi está preocupado com o que aquele homem está fazendo com a imagem do Senhor. E aqui a gente vê que enquanto a confiança de Saul está abalada, Davi está cada vez mais fortificado diante do Senhor. E esse é o grande contraste. Porque Davi agora começa, ou Saul agora começa a tentar enquadrar Davi na sua maneira de ser. E aí ele diz: o Senhor me livrou das garras, e me livrar das mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi, finalzinho do versículo 37, vai, e que o Senhor esteja com você. E aqui há uma ironia, porque o Senhor não está com Saul, o Senhor está com Davi. O Senhor está com Davi, E aí ele continua, versículo 38, Saul vestiu Davi com a sua própria armadura,
pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. E Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Davi está com a perspectiva correta. Aqui é muito interessante a gente pensar que uma das motivações de Saul é que na linha de batalha, ao verem de longe um homem com a armadura de Saul, poderiam pensar que era Saul que estava fazendo. Essa é uma linha que os comentaristas vão dizer. Mas a segunda coisa, e eu concordo com isso, é que há uma tentação comum a todos nós, que é olhar para o dom do outro, olhar para o outro e tentar fazer da forma do outro. Ou, muitas vezes, há uma tentação para nós em vestir as nossas expectativas e as nossas armaduras em alguém e esperar que eles façam exatamente do nosso jeito. Davi chega a uma conclusão muito clara: eu não sou Saul. E aqui há algo interessante sobre a perspectiva dele. Ele sabia quem ele era. Nós temos um homem aqui, ou um jovem aqui, que não está enfrentando crise de identidade, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe, e é interessante, porque na história de Davi, nós vamos ver que o problema de identidade de Davi vem no momento que ele está mais omisso da sua relação com Deus. É a nossa relação com Deus, é o Espírito Santo de Deus que constrói a nossa identidade, que nos ajuda a entender quem nós somos, que nos ajuda a lidar com as nossas questões mais interiores e nossos medos mais interiores. Davi não está nem aí para a recompensa. Davi está importando com a afronta que o Golias está fazendo. E aí ele continua dizendo: e Davi tirou então aquilo sobre si, verso 40. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, colocou-as no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi em direção do filisteu. Então Davi falou: eu vou do jeito que eu vou do jeito que eu sou, eu vou com o que eu estou acostumado a ser. Tenta imaginar essa cena. Enquanto eu meditava, eu fiquei imaginando essa cena, o Davi andando diante de todo o exército dele, com o cajado, como se fosse mais um dia natural de serviço para pastorear a ovelha. Mas esse homem está indo enfrentar o cara mais perigoso do seu tempo. Ele está indo enfrentar o cara mais mortal do seu tempo. Mas ele vai, porque a confiança dele não está nas armas, está no Senhor. Ele sabe em quem ele crê. E aí que a gente vai ver que começa o clímax da ação. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou, viu Davi e o desprezou. Viu Davi e mangou dele, vamos dizer assim, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Golias fez o que ele sabia fazer: tentar amedrontar e afugentar. Ele disse: eu vou fazer de você o que pior pode acontecer a um israelita, que é não ser enterrado, é ficar para ser comido pelos bichos do campo. Eu vou destroçar o seu corpo. E mais, você acha que eu sou um menino para você vir contra mim assim? Um dos comentaristas que eu estava lendo está dizendo que o que aconteceu aqui é que, ao ver Davi, a masculinidade de Golias foi afetada. Porque ele pensou: caramba, eu estou tão ruim assim para ter esse menino lutando contra mim? Eles estão eles estão achando o que de mim? Quem que eles acham que eles são? Mas Davi continua, e ele vai então se pronunciar. E Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos.
eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor, olha bem, toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou, deixou suas fileiras e correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. Veja, Davi continua com a perspectiva correta das coisas. Ele está olhando e disse, olha, você já está morto. Você não está entendendo, Golias, você já morreu, porque você afrontou o Senhor, e hoje o Senhor dará testemunho que Ele salva seu povo. O que Davi está fazendo é apontando para todos os feitos salvadores de Deus no seu povo. O Deus que tirou do Egito, o Deus que abriu o mar, o Deus que abriu o Jordão, o Deus que assentou o povo na terra, o Deus que os livrou na época dos juízes e que levantou os juízes para os livrar. Ele está dizendo, o nosso Deus salva. Não é igual ao seu Deus. E Ele não salva do jeito que você acha que Ele salva. O nosso Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas desse mundo para envergonhar os fortes, porque o nosso Deus faz questão de salvar e mostrar que a glória ao salvar é totalmente dele. A glória é totalmente dele. É interessante a gente pensar, né? Todo mundo devia olhar para o Golias e dizer, meu Deus, que homem grande, ele vai acabar com Davi. Talvez Davi olhava para ele e falava assim, meu Deus, que testa grande, não tem como errar. Não tem como errar. Não, é impossível errar. E a gente vê o que acontece a partir de então. E aconteceu que quando o filisteu se levantou, versículo 50, versículo 49, Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto em chão. E assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada de sobre dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. E os homens de Israel e Judá, então, tomados de coragem, levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate, até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saraim até Gate, até Ecrom. E então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus, saquearam o acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Davi colocou na sua própria tenda. E aqui é interessante porque a gente vê que Davi termina o serviço. Davi mata o filisteu. Davi vai até ele. Irmãos, tem algumas pessoas que falam desse texto, eu vi alguns irmãos aí falando, Davi tinha 5 pedrinhas, porque eram 5 gigantes, e eram os irmãos. A Bíblia não fala nada disso, isso são tudo tradições orais que foram acontecendo. O que acontece é que Davi tinha certeza de que Deus o livraria, de que Deus executaria, porque a perspectiva do Davi está no lugar correto, está no alto. E aqui eu quero trazer para a gente pelo menos 3 afirmações ou 4 aplicações. A primeira delas, que essa história nos mostra, e eu não quero cair no senso comum, é que gigantes acontecem, gigantes vêm. Vivemos num mundo onde enfrentamos gigantes, mas eles não são maiores do que o nosso Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. A segunda coisa que a gente precisa ter em mente é que eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo para enfrentar corretamente os gigantes que vão nos afrontar. Irmão, Satanás vai usar de todas as maneiras para nos desestabilizar. E uma delas, muito eficaz, é questionar aonde está a nossa confiança. Em quem realmente confiamos? Porque essa é a grande questão do Golias. Quem vocês confiam? Eu confio em Dagon, e eu vou em nome de Dagon contra vocês. Tem algum homem de vocês que confia no Senhor? No Deus de vocês? Então que venha
diante de mim, e vamos ver quem é maior dos nossos deuses, entre os nossos deuses. Nenhum daqueles homens confiavam inteiramente no Senhor. E eu acho que essa é uma dos grandes desafios modernos nossos, colocar inteiramente nossa confiança no Senhor. Nós temos a tendência de confiar nas batalhas do nosso jeito, de lutar as lutas da nossa forma, de ter o nosso braço como nosso Salvador, mas o Senhor usa, faz e executa do jeito que Ele quer. E eu acho que mais importante de tudo é a forma como o Espírito Santo vai mudando a nossa perspectiva diante de todas as circunstâncias ao nosso redor. E aí eu venho com a nossa terceira aplicação. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para ter a nossa perspectiva alterada. Irmãos, alguns de nós só vê o lado ruim das coisas. Alguns de nós só olha os problemas. Só olha o que não dá, só olha o tamanho do gigante. Ninguém vê a testa grande, mas olha para o tamanho do gigante. Ninguém vê os recursos que Deus deu na sua mão. Você sabe lidar com a funda, você sabe lidar com a pedra, você sabe lidar com o ato de pastorear, você sabe lutar com o cajado, é o que Deus te deu. Você não precisa ficar desejando a armadura do Saul. Deixa Deus te usar do seu jeito, para a glória dEle, aonde Ele te colocou. Veja, viva intensamente essa realidade. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para ter a nossa perspectiva alterada. Nós precisamos confiar plenamente em Jesus, porque Ele foi o nosso mediador. Essa história aponta para Jesus. O que você está vendo aqui é só uma sombra do mediador que viria, daquele que viria para enfrentar a batalha crucial, a batalha que Ele lutou por cada um de nós. Aqui é sobre a redenção que se encontra em Cristo, o nosso mediador. Quando o duelo é colocado e é estabelecido por Golias, ele pede, traga alguém, e Deus providencia Cristo Jesus na cruz, e Ele vence o nosso inimigo, pecado. Ele vence, Ele aplaca a ira do Senhor, Ele nos reconcilia com Deus. A maneira de enfrentar gigantes é confiando no sacrifício de Cristo Jesus. É tendo o nosso coração inclinado ao Senhor. Na cruz, definitivamente, Jesus abriu caminho para a vida com Deus. Eu sei que você já ouviu muitas vezes muitas pregações como essa, e que colocam a ênfase na estratégia de Davi, que colocam a ênfase em como vencer gigantes, que colocam a ênfase em como o seu mérito na batalha vai te livrar e vai te dar uma teologia básica ou boa para você lidar com confissão positiva. Mas o que a história de Davi está apontando para a gente é exatamente o contrário. É para a dependência do Deus, é para lidar e batalhar pela glória de Deus, é para colocar-se de tal maneira nas mãos do Senhor, que Ele nos use e faça para que o nome dEle seja glorificado. É para que a gente fale, hoje as pessoas verão que o nosso Deus salva. No final das contas, a glória não está em Davi. Davi não está interessado na glória dele. Davi está interessado em que o Senhor seja glorificado. E esse é o grande desafio para nós. Como temos enfrentado nossos gigantes. Depois dessa visão do capítulo 17, os gigantes que você enfrenta hoje, seus medos, seus temores, suas preocupações, seus anseios, o futuro, eles continuam tão grandes assim, diante de toda a obra da cruz. Visto na perspectiva da cruz, existe algum gigante que não foi derrotado? Na perspectiva da cruz, nós vamos ver que o nosso grande último inimigo foi derrotado, que era a morte. E a partir de agora, nosso Deus salva. Desfrutamos de salvação. Eu quero te convidar, então, para fechar os teus olhos e ter um tempo de oração e apresentar, na perspectiva da cruz, os seus gigantes. Pedir para Jesus te dar a perspectiva correta do que você está vivendo. É problema com filho, família, finanças, doença, casamento, medo do futuro, temor,
Às vezes, temores próprios que vão surgindo ao longo do tempo na profissão, ou na falta da profissão, ou o ser muito novo, o futuro, o vestibular, o que vem pela frente, ou o ser muito velho, eu estou envelhecendo, está chegando a aposentadoria, não sei. À luz da cruz, o seu gigante é grande. Senhor, que o Senhor te mostre aí a perspectiva dele do alto, e que ele encha você da esperança que vem do Espírito Santo de Deus. Vamos orar por uns 3 a 5 minutos.